Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral e Legislação Específica. E é com muita alegria que hoje nós daremos início ao nosso curso gratuito de Poder Legislativo e Processo Legislativo. Por que um curso só sobre esses assuntos constitucionais? Porque nós temos o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal à disposição nossa, e temos futuramente o concurso da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E com o objetivo de me preparar e, junto com vocês, nos prepararmos para esses grandes concursos que estão à frente, nós daremos início a esse curso de Poder Legislativo e Processo Legislativo. Vocês vão perceber que será um curso extremamente aprofundado, visando o formato das questões, tanto para a CLDF, quanto para a Câmara dos Deputados, quanto para o Senado Federal. No meu site, eleitoralcombruno.com.br, nós temos já um curso de 170 questões comentadas e inéditas do Regimento Interno, CLDF mais Lei Orgânica, e teremos também, ainda em breve, curso de regimento para Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tudo bem? Então, a partir de hoje, confira conosco esse curso de Poder Legislativo e também Processo Legislativo. Quando a gente fala Poder Legislativo, lá na Constituição Federal, nós temos artigos restritos para o Poder Legislativo e para o processo. E nós começaremos com a introdução à organização do Congresso Nacional. Esse assunto inicial ele é mais prático, né? Ele não leva muita dificuldade. Claro que nós vamos avançando e trazendo maiores disposições para vocês. Primeira informação que nós temos é que o Poder Legislativo ele tem duas funções precípuas, que nós chamamos de funções típicas. Quais são, então, as funções típicas do Poder Legislativo? Nós temos a função de fiscalizar, mas a principal função, legislar. Essas funções são funções típicas, mas também o Poder Legislativo exerce o que chamamos de funções atípicas, como, por exemplo, julgar. Nós vamos ter situações, por exemplo, em que o Senado ele processa e julga por crimes de responsabilidade o presidente da República. Mas isso não é função precípua típica do Legislativo. Se houver alguma questão falando que o Poder Legislativo não tem função de julgar atipicamente, está errado, porque função típica fiscalizar e legislar. Mas, atipicamente, nós temos essa função de julgar também. Quando a gente fala do Poder Legislativo, quem exerce o Poder Legislativo é o Congresso Nacional e ele vai ser bicameral. Por que que nós falamos que o Poder Legislativo exercido pelo Congresso é bicameral? Porque ele se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados composta pelos deputados federais, enquanto que o Senado Federal composto pelos senadores. Quando a gente fala de organização da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nós temos uma organização que será dada através das legislaturas. Então, os deputados federais, quando eles tomam posse, eles são diplomados, tomam posse perante a Câmara dos Deputados, eles vão exercer seu mandato por 4 anos. A legislatura, então, ela é formada por 4 anos. Cada ano dessa legislatura, nós chamaremos de sessão legislativa. Então, não se esqueça. Olha só, cada ano, então vamos colocar aqui que é o primeiro ano, aqui é o segundo ano, o terceiro e o quarto ano de um conjunto chamado legislatura. Cada um desses anos é a nossa sessão legislativa. Os regimentos internos de cada uma da Câmara, do Senado, estudarão mais aprofundadamente isso, tá? Mas não é o nosso objetivo nesse momento. O que nós precisamos entender é que cada legislatura é composta por 4 anos e cada ano é uma sessão legislativa. Essa sessão legislativa ela tem um início e fim. Ela é dividida em 2 períodos. Se vocês quiserem anotar os períodos legislativos, então, olha, cada sessão legislativa ela tem 2 períodos. O primeiro período 2 de fevereiro a 17 de julho.
O segundo período, 1º de agosto a 22 de dezembro. O intervalo 18 de julho até 31 de julho é um período de recesso que nós teremos no âmbito da Câmara, no âmbito do Senado Federal. A Câmara e o Senado, eles se reúnem ordinariamente, mas nós teremos situações em que será exigido a convocação extraordinária. Então, nós temos que observar isso, que o presidente do Senado Federal, que preside a mesa, órgão de direção do Congresso Nacional, convoca o Congresso de forma extraordinária. E, extraordinariamente, nós falamos de casos, de situações de emergência. Não é? Então, essa é a primeira informação que nós precisamos ter. Quando nós falamos de Câmara dos Deputados, eu já disse, a Câmara dos Deputados era formada por representantes do povo. Quem são eles? Os deputados federais. E a escolha dos deputados federais, diferente do Senado, se dará pelo sistema proporcional. Cada estado, então, nós temos uma quantidade de deputados federais que vai variar de 8 a 70 deputados. Então, o mínimo de deputados que pode ter um estado é 8 e o máximo 70 deputados. Esse mínimo e máximo vai ser de acordo com a população. As provas podem trazer para vocês que será de acordo com o número de eleitores. Não, de acordo com a população. E essa representação ela se dá por lei complementar, tá bom? Muito bem, então vimos o mínimo de 8, o máximo de 70 deputados e que cada território vai eleger 4 deputados. Só que o território, nós sabemos que no âmbito da nossa Constituição Federal, não há previsão de territórios porque eles não integram a federação. Se houver territórios, cada um deles teremos 4 deputados federais. Em contrapartida, a Constituição Federal não fala do número de senadores. Tá? Fala somente do número de deputados, que serão 4 deputados. Em contrapartida, quando eu falo de Senado, não são representantes do povo, são representantes do Estado, eleitos pelo princípio majoritário. Cada estado elege 3 senadores, cada um desses senadores terá 2 suplentes. Então, na hora de escolhermos um senador, a gente tem que prestar bastante atenção nos seus suplentes. Cada senador com 2 suplentes e eles serão eleitos para um mandato de 8 anos. Há uma renovação no Senado Federal que vai ocorrer de 4 em 4 anos, no período eleitoral também, só que essa renovação não vai ser renovada os 3 diretamente. A renovação ela se dará em 1/3 e 2/3. Então, nos primeiros 4 anos, escolhemos um senador e depois escolhemos 2. E assim nós temos essa renovação alternada. Essa é a previsão do parágrafo 2º do artigo 46. Tudo certo? E quanto às deliberações, se não houver disposição contrária constitucional, as decisões das deliberações de cada casa, seja da Câmara, seja do Senado, seja das comissões que nós temos no âmbito dessas casas, elas serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos membros. E essa informação ela é muito relevante. Quando falarmos das comissões, nós vamos falar de um chamado procedimento legislativo abreviado, mas em outra oportunidade a gente chega nesse detalhe. Então, lembre-se que, exceto disposições contrárias que vão trazer quórums especiais, as casas e as comissões, enquanto as suas decisões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros. Tudo bem? Então, fechamos essa introdução do nosso curso de Poder Legislativo e Processo Legislativo. Qualquer dúvida, basta você encaminhar para cursosbrunooliveira@gmail.com e passe no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já os nossos cursos. Temos vários cursos especiais para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, combos, ok? Passe lá, curta o vídeo e me incentiva a cada dia mais a produzir vídeos gratuitos para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.